No Natal, minha irmã, aquela que sempre esperava que eu fosse babá dos filhos dela, sentou-se com a agenda na mão e disse: Você vai cuidar das crianças por uma semana enquanto a gente faz um cruzeiro. Eu respondi: Não. No dia seguinte, eles apareceram com as malas. Mas, quando viram o bilhete que eu tinha deixado, seus rostos ficaram pálidos. E o verdadeiro choque ainda estava por vir. Meu nome é Daniel. Tenho 28 anos. E, se você perguntar à minha família, eu sempre fui o quieto. O que nunca dava trabalho, mas também nunca chamava atenção. Crescendo, minha irmã mais velha, Michelle, era quem recebia todos os olhares. A filha perfeita, que sempre fazia tudo certo. Eu, por outro lado, era o que ficava em segundo plano, aquele que não se importava em não ser notado. Nunca precisei dos holofotes, mas também nunca recebi elogios. Mesmo tirando boas notas, conseguindo um emprego razoável e levando a vida de forma estável, a vida da Michelle sempre parecia mais brilhante. Ela tinha casa, os filhos, as fotos das férias em família, o emprego bem pago. Eu morava em um apartamento pequeno, atolado em dívidas estudantis, dirigindo um carro velho que mal funcionava. O Natal nunca foi um grande evento para mim. Claro, a gente se reunia, jantava, trocava presentes e fingia que estava tudo bem. Mas eu nunca esperava muito dessa data. Para mim, era só mais um dia. Mas aquele ano foi diferente. Esse ano, tudo mudou. Eu estava em casa, curtindo um raro momento de paz, quando meu celular vibrou. Era Michelle, me mandando mensagem como sempre fazia nas festas de fim de ano. Oi, Daniel, você pode cuidar das crianças por uma semana enquanto a gente faz um cruzeiro? Estamos planejando isso há meses. Vai dar tudo certo, né? Fiquei encarando aquela mensagem por um bom tempo. Michelle sempre esperou que eu fosse babá quando precisava de uma folga. Eu era o quebra-galho oficial. Mas dessa vez era demais, uma semana inteira. Eu não tinha esse luxo de tempo para largar tudo. Eu tinha minha própria vida para administrar. Então, fiz o que nunca tinha feito antes, disse não. Fiquei surpreso com a facilidade. As palavras saíram como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Enviei a mensagem e deixei o celular de lado, achando que aquilo encerrava o assunto. Mas no dia seguinte, a campainha tocou. Lá estavam Michelle e o marido dela, Mark, parados na minha porta com as malas, como se tivessem acabado de descer de um navio de cruzeiro. Michelle ergueu uma mala e sorriu animada. Não recebemos sua mensagem. Estamos saindo hoje, disse alegremente. Olhei para os dois. Não, Michelle, respondi, com a voz firme, mas controlada. Dessa vez eu não vou cuidar das crianças. O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo foi substituído por uma expressão de incredulidade. Mark permaneceu em silêncio atrás dela, com o olhar de quem já estava arrependido dessa decisão. Eu percebia que ele não queria se envolver. Michelle olhou para mim e depois para as malas, e viu o pânico atravessar seu rosto por um segundo. Você está falando sério? Mais do que sério. Ela virou-se para Mark e a cor sumiu de seu rosto. O ar ficou pesado entre nós. Eu podia sentir que ela buscava uma forma de reagir. Não esperava por aquilo. Mas então apenas assentiu, quase como se aceitasse a derrota. Bom, é a sua escolha, disse, com a voz calma demais para soar natural. Mas nós vamos de qualquer jeito. Boas festas, Daniel. Observei enquanto eles se viravam para ir embora, arrastando as malas pelo chão. Fechei a porta com um suspiro baixo, sentindo ao mesmo tempo alívio e ansiedade. Não sabia bem o motivo da tensão. Talvez porque, finalmente, eu tinha imposto um limite. Talvez porque eu sabia que eles não reagiriam bem. E então aconteceu. Na manhã seguinte, acordei com um bilhete colado na minha porta. Uma mensagem simples da Michelle. Você vai se arrepender. Vamos ver como você lida com as coisas quando não tiver a família para apoiar você. Eu não sabia exatamente como interpretar aquelas palavras, mas tinha certeza de uma coisa: aquilo era só o começo. Crescendo, eu nunca entendi de verdade o que significava ser família. A forma como Michelle e eu éramos tratados sempre foi completamente diferente.
Nossos pais, especialmente minha mãe, deixavam claro quem era a favorita. Michelle era a estrela brilhante, a que sempre recebia atenção. Eu era o coadjuvante, o figurante da minha própria vida. E não era só questão de conquistas. Era a maneira como tudo era reconhecido, ou ignorado. Se Michelle tirava nota máxima em uma prova, recebia elogios e até um celular novo. Se eu conseguia o mesmo, era apenas, bom trabalho, mas você poderia ter feito melhor. Pequenas coisas, mas que doíam todas as vezes. Depois de anos sendo deixado de lado, comecei a acreditar que eu simplesmente não valia o esforço. Trabalhei duro, fui bem na escola, entrei em uma boa faculdade, consegui um emprego estável. Ainda assim, nada parecia suficiente. Michelle, por outro lado, tinha tudo de mão beijada. Fazia viagens, tinha casa própria e vivia a vida que todos admiravam. Família perfeita, casamento perfeito, e mesmo quando algo dava errado, a culpa nunca era dela. Com o tempo, eu fiz o que precisava para sobreviver. Engoli minha frustração e segui o roteiro, ia aos jantares de família, cuidava dos filhos dela sempre que pedia e fingia estar bem em ser invisível. Mas a verdade é que eu estava cansado. Cansado de sempre ceder, de sempre dizer sim, mesmo quando isso significava sacrificar a minha própria vida. E foi aí que começou. Pequenas coisas que foram se acumulando. Michelle pedia para eu cuidar das crianças no fim de semana. Sem problema. Mas quando isso virou uma semana inteira, um cruzeiro, já era demais. Ela não estava mais pedindo, estava mandando. Foi nesse momento que a realidade bateu. Michelle tinha passado a esperar que eu estivesse sempre disponível, sem nenhum obrigado. Nunca parecia considerar que eu tinha meus próprios planos, minha própria vida, meus próprios limites. E o pior era quando ela ficava furiosa simplesmente porque eu dizia não. Era como se eu estivesse decepcionando a Michelle, e não o contrário. Ela me chamava de egoísta e eu sentia a pontada da culpa. Mas, naquela manhã, quando encontrei o bilhete dela depois que foram embora, percebi a verdade, ela não ligava. Estava mais incomodada com o transtorno do que com os meus sentimentos. E não era a primeira vez. Sempre que eu tentava me impor, parecia que eu era o errado. Lembro de um feriado, anos atrás, quando finalmente consegui tirar alguns dias de folga do trabalho. Eu só queria descansar, aproveitar o tempo para mim. Mas Michelle ligou. Precisava que eu cuidasse das crianças por um dia enquanto ela e Mark iam a um casamento. Eu disse não. Fazia meses que não tinha descanso e estava exausto. Ela respondeu que eu estava sendo egoísta e me fez sentir tanta culpa que acabei cedendo. Passei aquele dia todo olhando para o relógio, esperando acabar. Me perguntando por que sempre tinha que ser eu. Porque sempre eu tinha que ceder. E agora, depois de todos esses anos dizendo sim, de todas as vezes que abri mão de mim, a resposta da Michelle a um simples não foi um bilhete com palavras que doeram mais do que qualquer coisa que ela já tinha dito: você vai se arrepender. O que ela queria dizer com isso? Arrepender-me de dizer não? Arrepender-me de finalmente me impor? Algumas horas depois do bilhete, recebi outra mensagem dela. Dessa vez, uma foto. Michelle sorrindo, com um coquetel na mão, à beira da piscina do cruzeiro. Ela tinha ido viajar como se nada tivesse acontecido. Nem sequer reconheceu que eu não estava cuidando dos filhos dela. Para ela, meus sentimentos não importavam. E foi nesse momento que percebi a profundidade do problema. Ela não me enxergava. Não como indivíduo, não como alguém com uma vida própria fora das necessidades dela. Para Michelle, eu era apenas uma extensão da conveniência dela. A raiva subiu dentro de mim, mas eu a contive. Não respondi às mensagens, não atendi às ligações. Eu não queria entrar no drama, não queria repetir o velho ciclo de manipulação e culpa. Mas, quanto mais pensava, mais entendia o quanto tinha deixado minha família se aproveitar de mim, sem nunca pedir nada em troca. Mesmo assim, as palavras do bilhete continuavam ecoando na minha cabeça. Arrependimento. Eu estava cansado de me arrepender de tudo. Arrependido de não ter falado antes, de não ter imposto limites mais cedo. Mas, dessa vez, eu estava decidido: chega. E foi então que aconteceu. Quando pensei que não poderia piorar, descobri algo que levou toda a situação a um novo nível.
3 dias depois que Michelle e Mark partiram para o cruzeiro, as coisas mudaram drasticamente. Eu quase não tinha notícias deles, além de mensagens ocasionais da Michelle, ainda me pedindo para verificar como as crianças estavam ou garantir que tudo ia bem. Parecia que eu tinha virado o assistente pessoal deles, enquanto aproveitavam férias tropicais. No começo, ignorei as mensagens. Mas então veio a ligação que mudou tudo. Eu estava no trabalho, revisando e-mails, quando o celular vibrou. Era Michelle. Deixei tocar algumas vezes, achando que fosse só mais uma checagem de rotina. Mas quando o telefone tocou de novo, algo dentro de mim disse para atender. Daniel, por que você não está ajudando mais? A voz da Michelle soava irritada, afiada, mas ao mesmo tempo fingindo casualidade. Como assim? Perguntei, tentando manter a calma. Eu não fazia ideia de onde aquilo ia parar. As crianças estão um caos, Daniel. Eu sei. Eu só pedi para você ficar de olho nelas, mas você nem responde. Elas estão enlouquecendo aqui. Ela disparou. Eu podia ouvir o barulho do navio de cruzeiro ao fundo, música, vozes de turistas, o tilintar de copos. Ficava claro que ela estava mais preocupada com as férias do que com os filhos. Michelle, eu não estou aí para ser babá. Eu disse que não faria isso. Você precisa resolver sozinha. Respondi, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Cada palavra parecia bater nela como um tapa, mas eu não ia recuar. Deus, como você é difícil, murmurou, com aquele tom carregado que eu conhecia bem. Estou começando a me arrepender de você não estar ajudando. Essa é a última vez que vou te pedir qualquer coisa. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo, tentando me manipular, se colocando como vítima, me fazendo sentir culpa por não assumir algo que eu tinha todo o direito de recusar. Tudo bem, Michelle. Eu não me arrependo. Respondi, com a voz fria, mais cortante do que eu queria. Do outro lado da linha, silêncio. Por um momento, pensei que ela estivesse processando minhas palavras. Mas então ela soltou a bomba. Sabe, a mamãe acha que você tem sido uma decepção ultimamente. Eu falei que você estava agindo estranho, distante, e ela disse, o Daniel sempre foi assim mesmo. As palavras me atingiram como um soco no estômago. A única pessoa que sempre esteve do lado da Michelle, que sempre me tratou como filho problema, agora repetia em voz alta aquilo. Eu não falava com minha mãe havia semanas, e mesmo assim ela já tinha escolhido um lado. Eu havia cortado contato com minha mãe porque não conseguia lidar com o julgamento constante, com a expectativa de que eu me encaixasse no molde que ela havia criado para mim. Mas ouvir aquilo, perceber que Michelle estava usando a voz da minha mãe para me manipular com culpa, foi a gota d'água. Você tem contado tudo para a mamãe, não é? Cuspi as palavras, minha voz tremendo de raiva. Você tem distorcido tudo, me fazendo parecer o vilão. Você está dizendo para ela que eu sou o problema, não está? Eu não disse nada para ela, Daniel. Mas você anda tão distante. O que você queria que eu fizesse? Todo mundo está preocupado com você. Respondeu, agora na defensiva. Você está estragando tudo, transformando isso em algo só sobre você. Meu coração disparava. A traição doía mais do que eu conseguia descrever. Não bastava ela me manipular para conseguir ajuda, agora estava virando a família contra mim. Eu queria gritar, mas mantive a calma. Acabou, Michelle. É isso. Eu não vou mais ser sua segurança, e não vou deixar você usar a mamãe para me fazer sentir culpado. Agora é com você. A linha ficou em silêncio. Eu esperei, o coração batendo forte, ouvindo ao fundo o som distante das férias dela. Imaginei-a parada, encarando o telefone, tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. Até que ela respondeu. Você está cometendo um grande erro, Daniel. Vai se arrepender. Estou avisando, essa foi a última vez que vou te pedir ajuda. Eu não respondi. Apenas desliguei. E, pela primeira vez na vida, senti-me livre. Não estava mais preso na teia de culpa que ela tecia ao meu redor há anos. Não precisava mais representar o papel do irmão confiável e invisível. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que haveria consequências. Michelle não deixaria barato. Ela nunca deixava.
Naquela noite, sentei no sofá, encarando o celular. Já haviam se passado horas desde a nossa conversa, e uma parte de mim ainda esperava que ela entrasse em contato novamente. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Eu não conseguia deixar de pensar se ela realmente levaria adiante suas ameaças. Será que colocaria a família contra mim? Será que eles ficariam do lado dela? A resposta veio no dia seguinte, mas não do jeito que eu esperava. Recebi um e-mail da minha mãe. Curto, simples, direto. Você precisa consertar isso, Daniel. Michelle está chateada, e agora a família também. Você não quer transformar isso em um problema maior. Por favor, não seja difícil. É para isso que família existe. Fiquei olhando para a tela. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Michelle tinha ido direto até a mamãe, distorcido a história, e, mais uma vez, eu era o culpado. Foi nesse momento que caiu a ficha. Eu não estava apenas lutando pelo meu tempo, meu espaço, meus limites. Eu estava lutando para ser visto como igual, para não ser sempre o culpado de tudo. E, enquanto lia o e-mail da minha mãe, percebi que, no instante em que me impus e disse não, eu havia cruzado uma linha. Eu não estava mais desafiando só a Michelle. Eu estava desafiando as expectativas de toda a minha família. Mesmo sabendo que a batalha estava longe de terminar, senti um pequeno gosto de vitória. Pela primeira vez, eu não estava desempenhando o papel que me impuseram. Estava fazendo o que eu precisava por mim. Os dias seguintes passaram embaçados, como se eu estivesse sempre à espera de uma explosão. Eu tinha tomado minha decisão. Eu tinha colocado meus limites. Mas isso não significava que estava acabado. Michelle não ia deixar barato. Ela nunca deixava quando não conseguia o que queria. Passei os dias seguintes no trabalho, tentando ocupar a mente. Mergulhei em projetos, ignorando ligações e mensagens da Michelle, da minha mãe e de qualquer um que tentasse me manipular com culpa para que eu voltasse atrás. Mas então veio a ligação que selou tudo. Era tarde de sexta-feira, e eu estava terminando um relatório quando o celular vibrou. Olhei a tela, esperando que fosse spam ou talvez alguma mensagem de trabalho. Mas não. Era meu pai. Eu não falava com ele havia um tempo. Nunca fomos próximos, mas eu sabia que não era uma ligação casual. Senti a tensão apertar o peito quando atendi. Daniel, a voz do meu pai estava rígida, quase desconfortável. A gente precisa conversar. Suspirei, já sentindo o peso da conversa antes mesmo de começar. O que aconteceu, pai? Você sabe o que aconteceu, respondeu, com um tom de frustração surgindo. Sua mãe está chateada. A Michelle está chateada. Nós todos estamos chateados. O que diabos aconteceu, Daniel? Dava para ouvir a decepção na voz dele. Doía mais do que eu queria admitir. Eu sempre tinha sido o que evitava conflitos, o que aceitava o que a família esperava. Mas agora eu tinha traçado um limite, e eles deixavam claro que não gostavam disso. Eu disse não, pai. Foi isso que aconteceu. Eu não vou largar tudo para cuidar dos filhos da Michelle enquanto ela está de férias. Eu tenho minha própria vida. Você não entende. Ele rebateu, irritado. Isso não é só sobre as crianças. É sobre família. Você está sendo egoísta. A palavra bateu como um tapa. Egoísta? Repeti, minha voz tremendo com a raiva que vinha se acumulando há dias. Sabe o que é egoísmo? É esperar que eu sacrifique a minha vida inteira por todo mundo, sem nunca considerar o que eu preciso. Vocês sempre me fizeram sentir como se eu não importasse. E agora eu sou egoísta. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu podia sentir o peso do silêncio. Finalmente, meu pai falou, mas suas palavras vinham carregadas de resignação. Sabe, Daniel. A Michelle e a sua mãe têm razão. Você sempre foi difícil. Talvez seja por isso que está sempre tão distante. Você precisa aprender a fazer parte desta família. Não pode simplesmente se afastar toda vez que as coisas não saem do seu jeito. As palavras doeram, mas não tanto quanto eu achei que doeriam. Naquele momento, percebi algo que vim evitando por anos: eles não iam mudar.
Minha família nunca iria me enxergar da forma que eu queria. Eu jamais teria o reconhecimento que merecia. Para eles, eu sempre seria o excluído, a decepção, o que não seguia as regras. Eu não estou me afastando, disse baixinho, sentindo uma estranha sensação de paz. Eu só não vou mais ser usado. Houve outra pausa, mais longa dessa vez, e ouvi meu pai soltar um suspiro pesado. Não sei se você algum dia vai entender, Daniel, mas família ajuda família. Você devia saber disso. Eu sei, pai. Mas família não só recebe, ela também dá. E eu tenho dado por anos, respondi, firme, mas sem elevar a voz. Vamos ver se você consegue viver com essa decisão, ele disse, num tom frio, definitivo. Boa noite. Desliguei sem responder. Um nó se formava no meu estômago, mas não era de culpa. Era porque eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Finalmente eu tinha assumido o controle da minha vida. Finalmente tinha me defendido. E eu não ia voltar atrás. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail da Michelle. Era curto, ríspido e sem nenhuma tentativa de reconciliação. Aproveite suas festas, Daniel. Essa é a última vez que peço qualquer coisa a você. Acabou. Olhei para a tela por um momento e fechei o e-mail sem responder. Eu não ia implorar pela aprovação dela. Não ia pedir desculpas por proteger meus limites. Estava claro que ela nem queria um pedido de desculpas. Ela queria alguém para culpar. Naquela noite, minha mãe ligou. Nem se deu ao trabalho de trocar gentilezas. Foi direto ao ponto. Não acredito que você fez isso, Daniel. Partiu o coração da sua irmã, e agora está partindo o meu. Você tem ideia de como isso está sendo difícil para todos nós? Eu não parti o coração de ninguém, mãe, respondi com a voz calma, mas firme. Vocês só não gostaram de eu ter dito não. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Você vai se arrepender, disse ela, com a voz levemente trêmula. Vai se arrepender de nos afastar. Você sempre faz isso. Sempre que as coisas ficam difíceis, você foge. Não, mãe. Eu não estou fugindo. Eu estou me defendendo. E, pela primeira vez, não vou me sentir culpado por isso. Houve um longo silêncio. Eu podia ouvir sua respiração do outro lado, mas ela não disse nada. Por fim, suspirou. Adeus, Daniel. E desligou. Fiquei encarando o telefone por alguns instantes, processando o peso de tudo aquilo. Eu ainda tremia de adrenalina. Mas dessa vez, não era por medo ou ansiedade. Era por alívio. Eu tinha dito não. Finalmente tinha tomado o controle da minha vida. E mesmo que tudo ao meu redor parecesse estar desmoronando, no fundo eu sabia que era a coisa certa a fazer. Eu tinha terminado de ser o invisível, de ser o plano B, de ser quem sempre precisava consertar a bagunça dos outros. Talvez essa fosse a parte mais difícil, mas também a mais libertadora. Semanas se passaram depois daquela conversa, e a vida começou a parecer diferente. Não fácil, não exatamente tranquila, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia que estava vivendo para atender às expectativas de outra pessoa. Michelle não me procurou, e meus pais também não. O silêncio, às vezes, era ensurdecedor, mas eu encontrei um estranho conforto nele. Eu podia respirar sem o peso da culpa ou da obrigação sobre os ombros. Passei a focar no meu trabalho, nas coisas que realmente importavam para mim. Retomei hobbies que havia deixado de lado: pintar, ler, fazer longas caminhadas sem me preocupar com nada. Meu apartamento, no qual antes eu me sentia preso, virou meu refúgio. Era meu. Tudo ali era meu. As horas que eu tinha passado longe da família, investindo na minha carreira, finalmente tinham valido a pena. Mas mesmo com essa paz recém-descoberta, havia momentos em que as velhas feridas voltavam à tona. A culpa, as dúvidas, aquelas vozes familiares do passado me dizendo que eu não era suficiente, que eu estava sendo egoísta. Eu ouvi a voz da Michelle ecoando na minha mente, me chamando de difícil, frio, e dizendo que eu me arrependeria de ter me imposto. Também ouvi a da minha mãe, repetindo que família era tudo. Elas faziam parecer que eu estava quebrando algo sagrado, como se a minha decisão de me colocar em primeiro lugar fosse um pecado imperdoável.
Numa tarde, recebi um pacote. Era pequeno, sem nada de especial, mas eu soube imediatamente de quem vinha antes mesmo de abrir. Era da Michelle. Dentro, havia um álbum de fotos. A princípio pensei que fosse apenas uma coleção aleatória de imagens da família, mas então vi o bilhete. Você sempre fará parte desta família, Daniel. Só precisa aceitar que cada um de nós tem jeitos diferentes de demonstrar amor. Fiquei ali por um tempo, segurando o álbum, deixando as palavras ecoarem no ar. O álbum estava cheio de lembranças, algumas minhas, mas na maioria fotos dos filhos da Michelle, imagens de feriados e aniversários em família. Era um lembrete de tudo o que eu tinha perdido. Não se tratava apenas das crianças, das viagens ou dos grandes momentos familiares. Tratava-se de como eu tinha sido apagado daquelas memórias, deixado de lado por não ter desempenhado o papel que eles esperavam de mim. Senti a velha culpa começar a se infiltrar de novo. O peso do passado, a voz insistente que sempre me dizia para ceder, para ser o que consertava tudo. Mas, ao olhar para aquelas fotos, algo dentro de mim mudou. Não se tratava apenas de dizer não. Tratava-se de perceber que eu não estava errado por me impor. Eu não estava errado por colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Então fechei o álbum e o coloquei de volta na caixa. Eu não precisava daquilo. Eu não precisava deles para me validar. Eu já tinha feito as pazes com a minha decisão. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e pensei em tudo o que tinha acontecido. Era estranho, mas eu me sentia livre. Livre do peso das expectativas. Livre da culpa. Eu não era quem precisava pedir desculpas. Eu não era quem tinha feito algo errado. Finalmente entendi algo que passei a vida inteira sem compreender por completo: limites não eram sobre afastar pessoas. Eram sobre me proteger de ser usado. Eram sobre saber quando já era demais, quando dizer não e quando simplesmente me afastar. E não importava quantas vezes Michelle ou meus pais tentassem me fazer sentir como vilão, agora eu sabia a verdade. Eu não era o problema. Eu apenas tinha sido aquele que aceitava se curvar até se quebrar,